Hoje eu estarei ministrando uma aula para vocês aqui da Lei 9.099, né, a legislação extravagante. Estamos aí apoiando aí o Tenente Pacheco. Semana passada eu já falei sobre a Lei Maria da Penha. Então a gente está ajudando para que a gente consiga passar, né, mais tranquilo toda a legislação. Hoje a gente vai dar uma passada pela Lei 9.099. Ela requer que vocês façam uma leitura posterior. Nós vamos estar abordando aqui os principais artigos, né, para que vocês possam ter uma melhor, assimilar melhor, mas principalmente é muito importante que vocês leiam depois, porque são mais de 90 artigos da Lei 9.099, não daria para a gente passar numa aula. Então, a gente está abordando os principais artigos, e vão estar abordando principalmente aqueles que a gente acredita que caem mais na prova, né? Que acho que são mais propícios de cair em prova, tá bom? Mas aí qualquer dúvida, depois a gente vai tirando a dúvida, principalmente no aulão, depois a gente vai estar tirando todas as dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então, começando a nossa aula. Acho que quem tinha que chegar já chegou. São 20h50. Vamos começar, então, a aula sobre a Lei dos Juizados Especiais. Vamos lá. Bom, primeira coisa aí que é muito importante, né? Que a gente já começa falando sobre um pouquinho da lei, né? É uma lei importantíssima, a Lei 9.099, porque ela veio fazer, né, uma mudança muito grande na nossa legislação. Ela vai tratar dos crimes de menor potencial ofensivo, que nós vamos falar para vocês daqui a pouco o que é esse crime de menor potencial ofensivo, mas ela veio aí para dar celeridade, né? O objetivo mais importante é ela dar celeridade nos processos, tanto cíveis quanto criminais, de menor poder ofensivo, né? E o objetivo da legislação é principalmente despenalizar, né? A gente não fala que não é discriminar, né? Deixar de ser crime. Ela vem despenalizar, né? Colocar outras formas aí de se cumprir penas com relação aí aos crimes de menor potencial ofensivo. Para quê? Para fazer um enxugamento do nosso sistema prisional, né? Imagine se todos os crimes aí fossem as pessoas presas conduzissem para o nosso sistema prisional. Ele já é superlotado, ficaria mais ainda lotado ainda, né? E além disso, misturaria presos perigosos de crimes de maior potencial ofensivo com presos de menor potencial ofensivo. Ia virar uma escola do crime, né? Então, aqueles que praticam crimes menores acabariam tendo contato e sendo assediados, vamos dizer assim, por criminosos de maior periculosidade. Então, a Lei 9.099 é uma das leis que trouxe mais impactos para o ordenamento jurídico brasileiro, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Então, a legislação, a Lei 9.099, ela vai tratar da esfera crime, dos juizados especiais civis, e também, a partir do artigo 60, dos juizados civis criminais, que é muito importante. Nós vamos passar, começando pelo juizado, na esfera civil, né, pelos juizados civis, e depois muito do juizado civil vai ter na área criminal, e que a gente vai estar abordando também de uma forma mais sintética, tá bom? Mas a área criminal para nós é a mais importante. Então, para a gente, é importante que vocês leiam bem a Lei 9.099, principalmente a partir do artigo 60, que vai falar sobre os juizados especiais criminais, que eu acredito que é o que mais vai cair, que pode cair, né, na prova, porque trata de assuntos atinentes ao concurso, né? Que somos nós aí, policiais militares, ao concurso de soldados. Os juizados criminais são muito mais importantes, já que os civis a gente não atua nessa área, ok? Então, como está escrito aí, a Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais veio regulamentar o artigo 98 da Constituição Federal, que previu, né, que a União, os Estados e o Distrito Federal criassem os juizados especiais cíveis, né, competentes para o julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade, como eu falei, e também os juizados especiais criminais, competentes para conciliar julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. E aí, o que eu tiver colocando em vermelho, como é de costume, né, são aquelas coisas que vocês devem se ater mais. Lembrando que daqui a pouco eu vou enviar esses slides para vocês, tá bom? Para vocês terem uma noção, conseguir fazer uma leitura dinâmica também quando precisar, para poder buscar alguma informação, tá bom? Então, os juizados especiais cíveis, ele é competente para o julgamento e execução, guardem isso, tá? De causas cíveis de menor complexidade.
E os juizados especiais criminais são competentes para conciliar, ou seja, conciliação e execução de infrações penais de menor potencial ofensivo. Daqui a pouco nós vamos falar o que é infração penal de menor potencial ofensivo. Capítulo 1, aí, né, ele trata as disposições gerais da lei. Então, lá no artigo 1º, aí vocês vão ver que vai haver, eu até não repliquei slides, né, porque o que se trata dos juizados especiais cíveis, boa parte deles, no que se refere à doutrina, no que se refere a critérios, ele se repete para os juizados especiais criminais. Então, o artigo 1º aí prevê: os juizados especiais cíveis e criminais são órgãos da justiça ordinária, então é a justiça nossa, comum, né, a justiça ordinária, serão criados pela União, Distrito Federal e nos territórios e pelos estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Aí, atente, pode ter pegadinha aí, né? Já começa o artigo 1º, pode trazer pegadinha. Se vier uma questão falando que os juizados especiais civis e criminais serão criados pela União, no Distrito Federal, nos territórios, pelos estados e pelos municípios para conciliação, processo, julgamento e tal. Pegadinha, né? Não, aqui não fala sobre município. Então, o município não cria juizados especiais civis e criminais, tá bom, pessoal? Costuma cair em pegadinha aí jogando. Então, é só em nível de União, Distrito Federal, no território, se tiver, e nos estados, ok? E o que eu grifei aí, ó, é importante, ela serve para conciliar, processar, julgar e executar as causas de sua competência. Então, ela veio unir, fez uma união, né? Porque até então nós tínhamos aí legislações e julgamentos específicos para ações, né? Específicas para o julgamento do mérito. E a parte de execução era num outro momento. Então, a pessoa primeiro tinha que entrar com a ação para conseguir ganhar uma causa, para ter um julgamento daquela causa dela de mérito, e aí depois ela tinha que entrar com outra ação para executar. Às vezes, por exemplo, no julgamento ela foi condenada a pagar 10 salários mínimos. Então, para executar essa pena que era imposta, tinha que se entrar um outro processo, que é o processo de execução. Aqui, com a Lei 9.099, não, juntou tudo. Então, ela julga e já executa ao mesmo tempo. É importante vocês guardarem essa parte aí, tá bom? O artigo 2º, o processo, né? O processo aí dos juizados cíveis e criminais, juizados especiais cíveis e criminais, ele orientar-se-á pelos critérios, importante isso aí, cai toda hora em prova, os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Então, pessoal, esses critérios aí cai direto, oralidade, ou seja, o processo é decidido ali tudo verbalmente, as defesas são feitas oralmente ou verbalmente, não há necessidade de se fazer defesa por escrito, todo aquele trâmite, né? E o processo é simples, é muito rápido, informal também, não tem que seguir todo aquele formalismo de uma lei, da lei comum, né? De um julgamento comum. Então, o objetivo é isso aí, oralidade, né? Da agilidade, simples, informal, economia processual e celeridade. Esse é o objetivo da Lei 9.099, julgar o mais rápido possível, sem todos aqueles trâmites, sem aquela gama de recursos que existem, né, em outros julgamentos aí da lei comum. E ele busca sempre que possível a conciliação ou a transação. O que é conciliação? Conciliação é um acordo entre as partes. Então, as partes aí, principalmente nas juizados especiais civis, entram em um acordo. Eu devo sim, eu concordo que eu tenho esse débito, que eu, por exemplo, acidente de trânsito, bati, eu estou errado, eu tenho que pagar lá 10 mil reais, mas eu não tenho dinheiro, 10 mil para pagar de uma só vez. Como é que a gente pode fazer? Divide para mim de 10 vezes, 10 pagamentos de 1.000? Não, beleza. Eu aceito. Foi feito um acordo entre as partes. Então, isso é a conciliação. E a transação, né? Transação é uma decisão já na esfera criminal, onde há uma decisão do juiz ali por uma transação penal, né? Onde vai ter uma decisão dele ali mais resolutiva o mais rápido possível, ok? Vamos lá.
O capítulo 2, então, como eu falei, a partir do artigo 3º, vai tratar dos juizados especiais cíveis. Essa parte dos juizados especiais cíveis, eu acredito até que assim, é menos provável ou que caia na nossa prova. Mas a parte que eu selecionei aqui, grande parte, lá no final eu já reduzi, ela vai tratar também vai ter as mesmas tratativas que nos juizados especiais criminais. Então, eu fiz questão de deixar aqui, porque eu já vou ganhar tempo lá na parte dos juizados especiais criminais, não vou abordar esses assuntos aí que já estão tratando aqui, que serão repetitivos, né? E é importante, então, a gente dar uma passada, né? Porque o edital, ele prevê lá a matéria da Lei 9.099. Então, para o edital, é toda a Lei 9.099, não fala só a parte criminal. Então, por isso que a gente está dando uma passada total, porque pode ser que caia a questão dos juizados cíveis também, tá bom? Então, o artigo 3º, juizado especial civil tem a competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. Então, o que é causa de menor complexidade? É importante vocês saberem isso. As causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Então, quando a causa, né, de uma ação judicial, cujo valor ali que vai ser acionado, né, na justiça, ele for menor que 40 vezes o salário mínimo, então ele pode ser tratado no juizado especial civil, tá bom? Se passou de 40 vezes o salário mínimo, aí já não cabe nos juizados especiais civis. E aí as cláusulas também numeradas no artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil. Aí, pessoal, coloquei entre aspas aí, ó. Esse artigo 275, inciso 2, é do antigo Código Civil, porque nós já tivemos aí a atualização do Código de Processo Civil nosso. Mas a lei, ela prevê isso e ela vai dar, como assim? Poxa, a gente tem um código novo e eu vou ter que voltar no antigo? Sim, ele não foi revogado, né? Essa parte toda aí, então, do artigo 275 prevê que vai ser tratado são as questões enumeradas no artigo 275 do antigo Código Civil, porque a lei fala, né, do Código Civil novo, que os juizados especiais vai tratar a necessidade de se fazer uma legislação específica para os juizados especiais cíveis e criminais. O Código Novo fala isso. Como essa lei ainda não foi feita, então, por isso que se elenca e se volta lá no artigo 275 do Código de Processo Civil antigo, tá bom? E esse artigo 275, eu nem coloquei isso não para vocês, que é mais da parte rural, coisas lá que depois vocês vão dar uma olhada lá. Eu não quis enumerar isso não, só citei isso aí, o importante é só vocês saberem. Porque, como eu falei, nessa parte civil eu acredito que a gente não vão perder muito tempo com ela não. Ação de despejo para uso próprio. Coloquei até um exemplo aí. Ó. Então, por exemplo, a pessoa tem um aluguel, uma casa alugada, né? Então, alugou a casa para alguém e agora você está precisando daquela casa para seu uso próprio e a pessoa não quer sair. Então, você pode impetrar uma ação de despejo, alegando que a ação é para você vai usar aquela casa para seu uso próprio, você vai mudar para lá, você está precisando morar para lá e tal. Então, isso que é ação de despejo para uso próprio, ok? Uma casa alugada, por exemplo. As ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1, ou seja, ação possessória, ação de posse para bens imóveis, não é bens móveis não, hein? Então, é imóvel, casa, apartamento, terreno. Então, as ações de posse, né? Às vezes a pessoa até com uma ação, entrou lá, você está precisando, entrou com ação possessória, né? Para você restabelecer a posse de um terreno que foi invadido, por exemplo, e esse terreno tem um valor menor do que 40 salários mínimos. Então, isso aí pode ser tratado também em âmbito de juizados especiais civis, ok? Bom, competência. Compete ao juizado especial promover a execução. Aí é o que eu falei para vocês, né? O juizado especial ele pode executar os seus próprios julgados. Lembre que eu falei logo no início lá, falei antigamente, as ações, você tinha que entrar com duas ações, uma para o julgamento, para ver se você tem ganho de causa ou não, pelo mérito, e depois você ganhou, né? Você tem a seu favor aquela causa de julgamento, você tinha que entrar com a causa, com a ação de execução. Nos juizados especiais, o próprio juiz ele já pode promover a execução do que ele julgou. Então, ele já decide ali, ó, você tem ganho de causa,
e o valor é R$ 10.000, então você vai ter que pagar R$ 10.000. Como que vai ser feito isso daí? O próprio juiz já decide, ok? Então, também compete ao juizado especial a execução dos títulos executivos extrajudiciais no valor de até 40 vezes o salário mínimo. É aquilo que nós falamos, eu dei até um exemplo aí, né? O que é título executivo extrajudicial? Por exemplo, o cheque, né? Você deu um cheque lá, você recebeu um cheque lá de R$ 20.000 e esse cheque não foi pago. Então, você pode entrar com ação judicial, porque nos juizados especiais que o cheque tem um valor menor de 40 vezes o salário mínimo, ok? No parágrafo 2º lá, ó, ficam excluídos da competência dos juizados especiais. Aí é importante vocês guardarem isso, ok? Causa de natureza alimentar, então pensão alimentícia não pode ser tratado de juizados especiais. Falimentar, ou seja, causa de falência, não pode ser tratado em juizados especiais. Causas fiscais de interesse da fazenda pública, que for de interesse do Estado também, fiscal, por exemplo, tributo, não pode ser tratado nos juizados especiais. E também as relativas a acidentes de trabalho, resíduos e ao estado de capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Então, ações trabalhistas, por exemplo, aí também não pode ser tratado em âmbito de juizados especiais, ok? É importante vocês guardarem isso aí, dar uma lida e guardar. Parágrafo 3º. A opção pelo procedimento previsto nesta lei imporá em renúncia ao crédito excedente, ao limite estabelecido nesse artigo, excetuada a hipótese de conciliação. O que quer dizer esse parágrafo 3º aí? Às vezes, por exemplo, tem uma ação judicial, o valor dela é 50 mil. Então, a pessoa impetra uma ação judicial, só que a ação nos juizados especiais, como falado acima, ela é até 40 vezes o salário mínimo. E, às vezes, o valor lá do bem, do terreno, o que for que você está com a ação, vale 50 vezes o salário mínimo. Então, se eu ingressei com a ação ali, eu quero dizer o seguinte, que eu estou abrindo mão daquilo que exceda ao crédito excedente, ou seja, aquilo que passou de 40 salários mínimos, eu estou abrindo mão daquilo. Então, por isso que fala aí, a opção pelo procedimento previsto nessa lei imporá renúncia, eu estou renunciando ao que for acima dos 40 salários mínimos, tá bom? A não ser que haja um acordo, uma conciliação. Às vezes, ali, entre as partes, ali, não. A ação judicial é até 40 salários mínimos, mas eu assumo que o valor dessa causa vale 50 mil, ele tem direito, eu vou pagar os 50 mil, mas eu quero que esse 50 mil seja pago de 10 vezes. Então, entramos num acordo. Aí, ok. Então, dentro desse acordo, aí o juiz pode homologar essa conciliação entre as partes, tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui o artigo 4º. É competente para as causas previstas nessa lei o juizado do foro. Aí é o foro, né? Onde que o foro competente, né? Para tratar sobre as leis. O do domicílio do réu, ou a critério do autor do local onde aquele exerça atividades profissionais. Ou seja, onde que a pessoa mora, né? O domicílio dela. Ou então, onde às vezes atividades profissionais, né? Ou econômicas, como eu coloquei aqui. Que às vezes você vai impetrar uma ação contra uma empresa e essa empresa ela tem várias filiais em vários locais. E aí, ou seja, a critério do autor, né, a pessoa que entrou com a ação, ela vai entrar com a ação, por exemplo, na cidade de Juiz de Fora, porque a filial de determinada empresa, ela tem uma filial lá em Juiz de Fora e foi lá que você comprou aquele produto que você não está contente, o seu, que foi acordado quando você comprou, apesar da sede ser em Belo Horizonte, mas tem uma filial em Juiz de Fora, então pode ser entrado com ação na cidade de Juiz de Fora, por exemplo, que é da filial. E do domicílio do réu, às vezes o réu mora em Varginha e lá que aconteceu o problema, né, onde lá você está acionando aí na justiça, ele reside lá, tem um domicílio lá, você pode impetrar com ação aonde que ele reside, ok? Outra causa aí também, onde que pode ser visto, o juizado também pode ser no lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita, né? Então, por exemplo, você contratou uma pessoa para fazer um serviço para você em determinada cidade, a pessoa mora em outro lugar, mas o trabalho que ela ia fazer em determinada cidade, ou seja, ali era o lugar onde que deveria ser satisfeita o serviço que você contratou. Então, você pode impetrar com ação também nesse local onde que deveria ser satisfeito o que você contratou, o serviço.
Terceiro, do domicílio do autor ou do lugar do ato ou fato nas ações para reparação de dano, de qualquer natureza. Então, tem uma ação, por exemplo, a pessoa fez um serviço e fez o serviço, mas deu problema, não ficou legal, ou deu um prejuízo, vai ter que reparar aquele dano. E aí a minha casa, onde que eu tive um problema, eu moro em Guanhães, mas o problema que foi lá em Belo Horizonte. Então, foi lá que eu tive o prejuízo. Então, eu posso impetrar com ação também no local do fato para fins de reparação de dano, ok? Então, só se eu pedir uma reparação de algum dano que eu tive, pode ser no domicílio do autor ou o local do ato ou do fato onde aconteceu. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso 1 deste artigo. Ou seja, lá no inciso 1, domicílio do réu ou onde que exerça atividades, né? Então, qualquer circunstância. Para reparação de dano, só no inciso 3º, ok? No caso aí do domicílio do autor ou local do fato. Vocês estão vendo aí que eu estou dando uma passada, pessoal? Estou fazendo mais uma leitura, porque a Lei 9.099 ela é mais de leitura mesmo, né? E a gente, nas provas da PM, cai mais a letra da lei. Então, eu estou passando os artigos para vocês e lendo. São muitos artigos, são 94 artigos, salvo engano. Não vou passar todos, estou passando aqui os principais, esses do início aí eu estou seguindo na sequência, para vocês terem uma noção. Mas eu estou fazendo só uma leitura, por isso que eu estou rápido. A ideia mesmo é só para vocês terem um contato prévio, que depois lendo, com certeza, vocês vão dirimir as dúvidas, tá bom? Então, a seção 2 aí vai falar do juiz, dos conciliadores, dos juízes leigos, né? O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. O que é isso aí? Grifei ali, ó. Primeiro lá em cima, tá lá, ó, do juiz, dos conciliadores e do juiz leigo. Na Lei 9.099, nós temos o juiz togados e o juiz não togados. O que é o juiz togado? O juiz togado é o juiz concursado, mas pode ter também o juiz não togado. A lei prevê isso, né? Ela tem alguns requisitos aí, umas experiências, principalmente pessoas que já é bacharel em direito, que tem conhecimento da lei, que tem uma experiência aí, de 5 anos, ou seja, pode haver juízes ali que não são togados, né? E tem os conciliadores também, que são pessoas aí, né? Geralmente são pessoas ligadas ao direito, bacharel em direito também, que trabalham ali como conciliador, né? Mas todos esses casos são sempre acompanhados por um juiz togado, ok? Um juiz de direito mesmo. E o juiz, ele vai dirigir o processo e é o juiz que determina as provas a serem produzidas. Então, não tem aquele formalismo, né? De ampla defesa, de contraditório e tal. O objetivo é dar celeridade, agilizar o processo. Então, o juiz mesmo já pode decidir, ó, esse bateu com o carro aqui, esse carro aqui teve esse problema, então você vai apresentar aqui o laudo pericial. Ou então você vai apresentar para mim o valor que foi do orçamento que foi onde você contratou para sanar, para resolver o problema do carro. Então, o próprio juiz pode determinar as provas aí, ok? Nem sempre é isso, as provas são levadas pelas próprias partes, não. O juiz também pode ter uma prova que é de interesse dele e ele determina, ele que dá um andamento processual aí, ok? O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa, que eu falei, né? O juiz decide, ele é mais justo, mais igual, né? Atendendo os fins sociais que a lei, aos fins sociais da lei e as exigências do bem comum. Então, o juiz ele que vai decidir aquilo que ele é mais justo, que é mais igual entre as partes, né? Às vezes, por exemplo, eu quero bateu no meu carro e bateu frontal, na frente do carro. E a pessoa está pedindo ali um dano porque houve um problema lá na traseira do carro, os negócios já tinham uns arranhão lá atrás, aí a pessoa quer pedir para, né, entrar tudo ali no bojo daquela negociação para ele sair na vantagem. O juiz pode decidir, não, isso não é justo não, a batida foi pela parte frontal, essa parte de trás, se amassada atrás, aí não tem nada a ver com isso não. Então, a decisão é essa, ele vai pagar a sua parte da frente, o valor é tal, pelo que vocês levantarem, e o juiz decide, né? Porque a ideia é da celeridade mesmo, como eu falei, ser o mais justo possível, o mais rápido. O artigo 7º. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça. Aquilo que eu falei para vocês, né? A justiça ela pode ter ali aqueles que são os auxiliares, né? São pessoas ali, às vezes, por exemplo, o conciliador pode ser até pessoa estagiário, né? de universidade, faculdade, que atua ali no processo como conciliador. E o juiz leigo, como eu falei, são juízes que não precisa ser concursado, né?
eles são considerados auxiliares da justiça, recrutados, os primeiros preferentemente entre bacharéis em direito, falei com vocês, né? E o segundo entre advogados. Então, o juiz leigos preferencialmente advogado com mais de 5 anos de experiência. Preferencialmente. Pode ter menos? Pode. Às vezes a comarca, o local ali, não tem advogados tantos assim, que com muita experiência. Então, o juiz, né, eles podem recrutar de outros critérios, mas preferencialmente, então, para ser juiz leigo, tem que ser advogado com mais de 5 anos. E no caso aí, para ser auxiliar, preferencialmente os bacharéis. Mas, como eu falei, nós temos muitos casos aí até de estagiários aí de universidades aí nos últimos anos aí, das universidades e faculdades. Parágrafo único. O juiz leigo ficará impedido de exercer a advocacia perante os juizados especiais enquanto no desempenho das funções. Ou seja, o juiz leigo foi recrutado ali, ele é um advogado. Enquanto ele estiver exercendo atividade nos juizados especiais, como juiz, ele não pode advogar, ok? Porque senão ele acaba, né? Isso pode ocasionar um prejuízo, né? O próprio juiz, o juiz advogando e ele também dando decisões. Então, por isso que ele não pode advogar, fica impedido. Artigo 8º, né? As partes. Quais são as partes envolvidas nesse processo? Né? Artigo 8. Não poderão ser partes no processo instituídos por essa lei o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Então, a pessoa ali, por exemplo, o incapaz, um menor ali uma pessoa com 14 anos, ele pode, 12 anos, ele pode entrar com ação? Não, não pode, ele é incapaz, né? Então, o preso também não pode fazer parte aí nos processos de ações dos juizados especiais, ok? Somente serão admitidos a propor ação perante os juizados especiais as pessoas físicas capazes, ou seja, somente pode entrar com ação na justiça, nos juizados especiais quem for capaz, né? Excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. Não vou entrar nesses detalhes não, tá bom, pessoal? Estou só passando para vocês aquilo que tiver em vermelho, que é o mais importante para vocês. Porque senão a gente vai tomar muito tempo aqui, eu não saio do lugar e hoje a gente tem que fechar a Lei 9.099. Então, principalmente as pessoas capazes, que podem entrar com ação judicial, incapaz não pode. As pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, são os MEIs, né? Às vezes os MEIs também são empreendedores individuais, microempresa e empresa de pequeno porte. Empresa de grande porte pode entrar com ação nos juizados especiais? Não, não pode. Só as microempresas, os MEIs, né? Microempresas individuais e as empresas de pequeno porte. As pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público. Só para vocês saberem também, né? Tem algumas organizações de sociedade civil que são de interesse público. Uma ONG, por exemplo, que é de interesse público, e essas organizações elas podem, então, entrar com ação nos juizados especiais também. É mais para vocês terem conhecimento, que estamos dando uma passada. As sociedades de crédito ao microempreendedor, né? Isso aí também não vou entrar em detalhes sobre isso para vocês, não. Agora aí, ó, o maior de 18 anos poderá ser autor, independente de assistência, inclusive para fins de conciliação. Então, a pessoa é maior de 18 anos, ele é capaz, civilmente já, né? Então, ele pode impetrar com a ação e não precisa nem, ele pode, inclusive, participar de negociações, né? De conciliação na própria legislação. Ok? Então, ele não precisa nem ser assistido. Não precisa treinar com os pais, com a mãe, não. Pode ele mesmo já impetrar uma ação nos juizados especiais e ele mesmo negociar, participar das conciliações. Artigo 9º. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, isso aí é importante, hein? Até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistida por advogado. Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Ou seja, até 20 salários mínimos, não precisa estar acompanhado de advogado. As partes podem ir lá pessoalmente, sem a necessidade de ser assistida por advogado. Passou de 20 salários mínimos, aí de 20 até 40, né? Porque mais de 40 não pode entrar no juizado, como eu já falei para vocês. Então, passou de 20 salários mínimos até 40, a assistência de advogado é obrigatória. Okay? Então, guardem isso. Costuma cair em prova aí. Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao juizado especial. O que quer dizer isso aí? Às vezes a pessoa vai lá, né, a causa
não é necessário ter advogado para acompanhar, ou seja, ela é menor do que 20 salários mínimos, mas uma das partes vai lá com advogado. Então, como ela está indo com advogado, ela está indo em tese mais bem preparada, né, com maior conhecimento. Então, para a outra parte não ficar no prejuízo, se ela quiser, ela pode ser assistida por uma justiça, por uma assistência judiciária que o próprio juiz vai designar, né? O juiz pode pegar um advogado e designar ele para que ele faça, que ele acompanhe aquela parte que está sem advogado. Isso, ou seja, para não ter prejuízo, né? Mas é só se ela quiser, ok? Então, menos de 20 salários mínimos, não há necessidade de ter o acompanhamento de advogado. O juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado quando a causa o recomendar. O que quer dizer isso aí? Às vezes, mesmo com a causa sendo menos de 20 salários mínimos, mas ela é complexa. É uma coisa mais, né, que tem que ter um conhecimento mais específico da legislação. Então, o juiz, ele pode, ele por si, alertar, né, as partes, essa causa é uma causa complexa, mas técnica, seria importante se você estivesse com um advogado para fazer uma melhor defesa. Ele pode alertar, mas não necessário, né, que a pessoa tenha um advogado. Vai falar, não, não quero, vou seguir sem advogado mesmo, não quero pagar advogado. Tá bom? Então, mas o juiz, se ele houver a necessidade, ele pode recomendar que seja um advogado aí para alertar, né? O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. O que eu coloquei aí? Ó? Geral, um mandato, né, quando você tem uma procuração, né, você vai contratar um advogado, você tem uma procuração. Essa procuração geralmente é por escrito, mas ali ela pode ser verbal. Como é tudo muito célere, né? Às vezes a própria pessoa ali, o juiz designa ali uma pessoa para fazer uma defesa, né? De forma verbal, ou então a própria parte, ela chega na hora ali, ó, vim aqui, não sabia que tinha que ter advogado, estou com medo, porque a outra parte está com advogado, eu verbalmente pedi fulano de tal para me defender e ele está aqui me defendendo, ok? Então, não há necessidade de ter o formalismo aí, de ser por escrito, quando você for contratar um advogado. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir sem haver necessidade de vínculo empregatício. Então, ele fala com o réu quando ele for pessoa jurídica, né? Ou então ele tem uma firma individual, ele pode se representar. O gerente, por exemplo, né? É um gerente lá de uma loja, de uma empresa, como eu falei para vocês, a empresa tem que ser de pequeno porte, né? Uma microempresa. A pessoa pode ir lá se fazendo representar pelo gerente daquela loja. Então, não tem problema ali, ele vai ter uma decisão ali. Lógico que ele vai ter que estar munido de uma carta de preposição, ou seja, vai ter que ter uma carta ali mostrando que ele foi designado pelo dono da empresa, para poder fazer a defesa daquela causa, tá bom? O artigo 10. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Isso é importante, por isso que eu coloquei lá. Então, se tem uma pessoa, por exemplo, está no processo, aí uma outra pessoa aparece lá e fala assim, não, eu também tenho interesse nessa causa aí também, eu também quero participar. Eu quero atuar como interventor, né, intervir nessa, né, participar como terceiro interessado. Ou então eu vou ajudar, para mim é interessante que fulano, que a parte A, ela ganhe essa causa, porque ela ganhando essa causa, ela vai me pagar o que ela me deve, por exemplo. Então, eu tenho interesse nessa causa, eu vou assistir, eu vou ajudar. Não pode, é só entre as partes envolvidas. Então, intervenção de terceiro, nem assistência pode nos juizados especiais, ok? Admite-se litisconsórcio. O que é litisconsórcio? Às vezes é mais de uma pessoa como agente ativo ou passivo numa ação. Às vezes, mais do que uma pessoa ali, ela está envolvida diretamente naquele caso. Não é uma intervenção e nem é uma assistência. Ela está realmente envolvida com aquele problema. Vamos supor aqui um exemplo de um acidente de carro que teve 3 pessoas envolvidas, 3 veículos, né? Então, tem mais uma pessoa ali, 3 pessoas ali que foram prejudicadas. Então, entra no polo passivo, né? Que ela tá sendo elas deram causa. Então, pode sim 2 pessoas participar, ou então 2 pessoas ativas. Às vezes 2 pessoas têm um prejuízo. Essas 2 pessoas podem entrar nessa mesma ação. Isso é litisconsórcio, ok? Isso aí também não entrei muito em detalhe, não, é mais só para vocês saberem, terem uma noção aí principalmente essa parte aí não se admite no processo de intervenção de terceiro e nem de assistência.
O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. Isso aí é bem tranquilo. Os atos processuais. Os atos processuais serão públicos, importante vocês saberem isso aí. Então, na Lei 9.099 é público e poderão ser realizados em horário noturno, conforme dispuser a norma na organização judiciária. Então, para a Lei 9.099, pode ser o ato processual ocorrer no período da noite, ok? Isso aí costuma ter pegadinha de prova, importante vocês saberem. E os atos sempre vão ser públicos também, que são atos simples. 9.099, como falamos lá, né? São causas de menor potencial ofensivo, né? Então, elas são coisas simples, elas são sempre públicas para poder dar, né, celeridade e amplitude aí de conhecimento para todos aí, pela celeridade que se quer no processo. Na contagem de prazo em dias estabelecidos por lei ou pelo juiz para a prática de qualquer ato processual, inclusive para interposição de recurso, computação somente os dias úteis. Então, isso aí é importante também, por isso que eu gritei lá. Então, para fins de recurso, de prazo, são contabilizados os dias úteis, ok? Somente os dias úteis. Então, no contagem de prazo, sábado e domingo, por exemplo, não entra. Feriado também não entra. Só para vocês saberem, porque na maioria dos processos, justiça comum, os prazos são contabilizados por dias corridos. Nos juizados especiais são dias úteis, tá bom? Os atos processuais poderão ser válidos sempre que preencher as finalidades para as quais forem realizados e atendidos os critérios indicados no artigo 2º desta lei. Principalmente aí, para vocês saberem, não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. O que quer dizer isso daí? Às vezes uma pessoa, esse ato aqui, ele é nulo porque, com relação a essa forma que ele não observou determinada formalidade. Mas aquela alegação daquela nulidade não deu prejuízo nenhum para ninguém. A pessoa está querendo pedir a nulidade só para ganhar tempo ou só para tumultuar o processo. Então, na Lei 9.099, nos juizados, só vai ser nulo se tiver prejuízo para alguém. Como não houve prejuízo, o juiz pode, de decisão, não, isso aí não é caso de nulidade, ou foi uma coisa simples, se resolve, vamos sanar aqui mesmo e vida que segue, porque não houve prejuízo para ninguém. Ou seja, sempre para dar celeridade, né? A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Aí eu coloquei o exemplo aí, a carta precatória. Então, há necessidade, por exemplo, de ouvir uma pessoa que está em outra cidade. Então, não tem que seguir aquele formalismo, mandar carta precatória para comunicar, para citar a pessoa e tal. O juiz pode mandar ali um e-mail. Mandou um e-mail ali, acabou. Ou pode mandar aí, o artigo está falando aí, ó, solicitado por qualquer meio idôneo de comunicação. Então, telefonema. Basta o juiz dar um telefonema e pedindo a oitiva de determinada pessoa em determinada cidade, que já pode dar um andamento aí nessa oitiva, ok? Então, não tem formalismo. A Lei 9.099, isso aí, é para agilizar o máximo possível, tá bom? Então, isso aí é bom, essas pegadinhas costumam cair aí, né? A prática dos atos processuais aí poderá ser solicitada, não poderá ser solicitada por outro meio que senão o escrito. Então, está errado. Qualquer meio de comunicação. Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente. Coloquei aí em vermelho aí para vocês chamarem a atenção, né? Como estamos falando aqui, a Lei 9.099 em busca da celeridade em tudo. Então, os atos serão todos orais, todos verbais e gravados ali, né? Só aquelas situações que são muito importantes, que são essenciais e que vai ser escrito, que vai reduzir a termo, né? Os demais atos poderão ser gravados, tá vendo? Aí só gravou, pronto, está resolvido o problema, não precisa ficar ali digitando, tomando termo, colhendo assinatura. Tudo é verbalmente resolvido ali na frente do juiz. As normas locais exporão sobre a conservação de peças do processo e demais documentos que o instruir. Isso aí é só que a norma fala lá, por exemplo, né? Então, o fórum local decide que as peças probatórias aqui vão ficar gravadas num período de 10 anos ali no computador. Porque, como estamos falando aqui, né? Não vai ter que ficar reduzindo, pegar o processo, aquele monte de processo, guardar com 1.000 folhas, né? Tudo é muito rápido, muito célere, e aí tem uma norma interna aí de regulamentação do próprio fórum ali que vai decidir ali como que vai ser aquele documento vai ficar, como que ele vai ser, né, guardado, enfim. É tudo para dar celeridade.
Pedido. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido escrito ou oral à secretaria do juiz. Então, a pessoa entra com o pedido lá na secretaria do fórum, pode ser, inclusive, oral, né? Geralmente, o pessoal escreve, né? Tudo escrito e dá entrada na secretaria e ali, pronto, já vai se instaurar o processo, já vai dar andamento nos juizados especiais cíveis ou criminais. O pedido vai constar o quê? De forma simples e em linguagem acessível. O nome, a qualificação e o endereço das partes, o fato, o que aconteceu e os fundamentos, né? De forma sucinta, e o objetivo, e o objeto e seu valor. Então, vejam aí, olha, é muito simples. Qualquer pessoa pode entrar com ação nos juizados especiais, sendo menos de 20 salários mínimos, com um escrito muito simples e às vezes até oral, hein? Às vezes só ele vai lá e grava lá, entra na justiça com pedido oral, já dá para dar andamento aí no pedido de uma causa nos juizados especiais. Então, é tudo muito célere, muito simples. É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação. O que quer dizer isso? Quero entrar com ação judicial contra fulano, meu nome é Paulo Henrique, fulano, eu moro em tal local, tal, tal, tal. Fato que aconteceu um acidente de carro e bateu no meu carro e me deu um prejuízo, que agora eu não sei qual é o valor desse prejuízo. Isso aí vai ser provado, eu vou pegar notas fiscais, tá arrumando e tal. Então, ele pode entrar com pedido genérico ali, mas depois, durante o processo, ele vai estipular, né, vai ser estipulado qual for o valor daquela causa. Ok? Então, pode-se formular um pedido genérico, mas depois vai ter que provar o valor que ficou aquele prejuízo. Ok? O pedido oral será reduzido a termo, a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de ficha ou formulários impressos. É aquilo que nós falamos, a pessoa pode chegar lá oralmente e falar, oh, eu tive um problema aqui e tive um dano, determinada pessoa foi na minha casa, foi fazer um serviço e me deu um prejuízo. Então, eu estou querendo entrar no juizado para ter ressarcido aquele dano. Então, ela entra verbalmente falando, a secretaria lá vai reduzir aquilo termo de uma forma simples e ali, pronto, já vai dar o andamento ao processo judicial, tá bom? Nos juizados especiais. Às vezes, tem juizados que tem até alguns impressos, né? A pessoa só preenche lá na hora o nome, data, local, como que foi, manuscrito, coisa rapidinha mesmo. Tudo para dar celeridade, não tem formalismo na Lei 9.099. Artigo 15. Os pedidos mencionados no artigo 3º dessa lei poderão ser alternativos ou cumulados. O que quer dizer isso aí, alternativo ou cumulado? Eu posso fazer um pedido de uma ação e peço, ó, eu quero ou que seja resolvido dessa forma, ou me atende também se for resolvido dessa outra forma. Por exemplo, ou ele me paga isso aqui, ou então ele resolve lá, vai lá e conserta o dano que ele me deu. Então, isso é pedido alternativo, você pode entrar isso, ou um ou outro. E o cumulado não, é os dois. Não, eu quero que ele conserte aquilo que ele fez e ainda quero ser reparado por dano, porque, por exemplo, o meu veículo me deu um prejuízo, porque eu uso ele para trabalhar, e eu tive um prejuízo no meu trabalho ali, deixei de ganhar R$ 5.000 por conta do meu veículo que ficou parado. Isso é acumulado, ou seja, é um e outro. O alternativo, ele quer ou um ou outra situação, ok? Coloquei em vermelho aí para vocês saberem que essa que é o importante desse artigo 15 aí. 16. Registrado o pedido, independente da distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação. Ou seja, fez o pedido lá, já vai ser marcado de imediato uma sessão para poder tentar conciliar entre as partes ali e solucionar o problema, e vai ser num prazo de 15 dias, tá bom? Esse prazo é importante vocês guardarem aí, costuma cair nas pegadinhas de prova aí, os 15 dias aí para realizar uma sessão de conciliação. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á desde logo a sessão de conciliação, dispensado o registro prévio de pedido e citação. Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. O que quer dizer esse artigo 17? Ó? Às vezes as partes lá não foi nem citada, mas compareceram lá. Tá? Aconteceu essa situação, está marcada aqui, eu vim aqui, não fui citado, mas eu sei que hoje tem essa ação de conciliação e eu vim aqui que eu quero participar. Acabou, está resolvido o problema, não tem que ter um formalismo ali, já pode se dar andamento ali na sessão de conciliação ali mais rápido, tá bom? Então, isso é só para vocês terem uma noção mesmo, aí não é muito importante, não.
Artigo 18, aí a citação e as intimações, né? A citação ela pode ser por correspondência com aviso de recebimento em mão própria. Ou seja, vai lá, o, o fórum manda uma carta, uma correspondência para você, falando, ó, você fica citado no tal dia, no dia tal, no local tal, no fórum tal, tem uma ação de conciliação que você vai participar. Então, acabou, mandou a correspondência, está resolvido. Tratando-se de pessoa jurídica, aí quando for uma empresa, né, ela chega lá e vai fazer uma entrega para o encarregado na recepção. Ah, não tem que ser especificamente o dono da empresa, não. A pessoa lá que está lá, que é o encarregado, está na recepção, ela recebe ali aquela citação e pronto. Só é importante, né, colher os dados da pessoa. Isso aí não, é importante não, isso é obrigatório, né? A pessoa da recepção, ela vai ser identificada. Porque se depois o dono lá da empresa alegar, ó, eu não fiquei sabendo disso aí, não. Ficou sim, no dia tal, no horário tal, o seu encarregado lá da recepção, fulano de tal, tá aqui, ó, ele recebeu. Se ele não te passou, o problema é você com a sua empresa lá. Então, não precisa, tudo isso é para dar celeridade, senão a pessoa fica enrolando, né? Muda lá para os Estados Unidos, e aí como é que ela vai ser citada, né? Então, o objetivo é sempre dar celeridade e resolver o mais rápido possível. Sendo necessário por oficial de justiça, independente de mandato ou carta procatória. Então, às vezes, tem determinados casos que é necessário que o oficial de justiça vá fazer a citação, mas não é necessário aí que ele tenha um mandado ou que seja a carta precatória por ele, o juiz pode só designar. Oficial de justiça, cita fulano de tal lá para mim, porque para ele participar de uma sessão de, né, que vai ter aqui de uma causa que é da Justiça Civil Criminal Especial. A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento, então isso aí não é muito importante, só para você saber, mas é importante no parágrafo 2º, ó, não se fará citação por edital. Então, a Lei 9.099 não prevê citação por edital, ela sempre tem que ser o mais célere possível, e o edital é quando você não acha as pessoas, aí você faz um edital, tem que colocar num jornal de maior circulação da cidade, tem um prazo e tal. Então, na Lei 9.099 não cabe citação por edital. É importante, nessa parte, vocês guardarem isso, tá bom? O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação. É o que eu falei lá atrás, né? Às vezes a pessoa não foi citada, mas ela compareceu espontaneamente. Naquele dia teve uma ação judicial ali e ela quer participar, ela compareceu, então acabou, vai suprir a falta da citação ou a nulidade, né? Às vezes a citação está nula porque estava com o nome errado, mas a pessoa não, isso aqui aconteceu comigo mesmo, eu vou lá mesmo estando no meu nome errado aqui, e aparece lá. Então, ou seja, uma nulidade ela vai ser resolvida ali, porque a pessoa espontaneamente compareceu. As horas aqui, 37, vou dar uma acelerada aqui, tá bom? As intimações serão feitas de forma prevista por citação ou qualquer outro meio idôneo, já falamos sobre isso, né? Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo ciente as partes. Então, se a pessoa esteve na audiência, considera que que ela está ciente. Se alguém tiver que mudar de juiz, né, tem que avisar o juiz o endereço para ele ser citado. Eu estou só se passando para vocês que eu mandei o slide, eu não, vou até pular alguns aqui, que eu vou mandar o slide para vocês, então tá aí todos os artigos, praticamente todos, né, só para vocês darem uma lida aí, mas não tem muita importância não, a importância maior é principalmente aquilo que eu grifei. Então, o artigo 20 aí vai falar sobre a revelia, né, que é o não comparecendo à demanda, à sessão de conciliação e audiência à instrução, reputa-se verdadeiros fatos. Então, se a pessoa não está lá para se defender, quer dizer que a outra parte, o que ela está falando, considera-se verdade. A conciliação, aberta a sessão, o juiz togado ou leigo, como eu falei, né, o togado é o juiz de carreira, ou então o juiz leigo, que foi designado, vai esclarecer as partes, né, sobre a vantagem de conciliar, é importante que vocês entrem num acordo e tal, tal, tal. O objetivo principal ali é ter o acordo para resolver o mais rápido possível. Artigo 22 também fala sobre a conciliação, né, que ela vai ser conduzida pelo juiz togado ou leigo. Enfim, também é repetitivo. O artigo 23, se o demandado não comparecer ou se recusar a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá a sentença. Ou seja, está tentando um acordo e uma das partes não compareceu, o juiz então vai decidir. Ele vai dar a sentença lá de acordo com o entendimento e a convicção dele. Bom, o artigo 24 ainda fala sobre a conciliação, tranquilo aí também, né? As partes poderão optar por comum acordo pelo juiz arbitral, às vezes não tem acordo ali,
ou elas entram em acordo e quer um juiz quer que siga o trâmite ordinário, por exemplo. 25. Bem tranquilo, isso daí eu vou pular essa parte para a gente falar aquilo que é mais importante. 27 também fala sobre sobre o juízo. Artigo 29, serão decididos de plano todos os incidentes, ou seja, o artigo 29, serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. Então, deu algum problema, alguma situação ali, o juiz vai decidir na hora, não vai demorar. A nulidade no artigo, na Lei 9.099, praticamente não existe, tudo é resolvido na hora, ok? Vamos lá, resposta do réu. Também tranquilo, essa parte aí vocês dão uma leitura depois, tá bom? Aqui já é importante, ó. Na seção 11, né, das provas, todos os meios de prova moralmente legítimos serão aceitos. Ou seja, qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer prova que você tiver, um recibo, ou um testemunho de alguém que viu, enfim, qualquer prova, ela é aceita aí, né, para fins de efeitos comprobatórios da veracidade dos fatos alegados. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Ou seja, quando for participar da instrução lá, da audiência, né, de instrução e de julgamento, a pessoa já leva a prova que ela tem ali, já leva lá um recibo, já leva uma fotografia, já leva talvez uma perícia que foi feita no caso de trânsito, enfim, ela já leva e apresenta ali na hora, independente aí de ser requerida ou não, tá bom? Tudo para dar a celeridade no processo. O artigo 34, as testemunhas é ter no máximo de 3 cada parte, importante, tá? Testemunha no máximo de 3, senão a pessoa vai lá e quer que seja 10 testemunhas para tumultuar o processo, no máximo 3 para cada parte, tanto para o réu quanto para o autor. Comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte. Então, se eu estou lá, pego 3 testemunhas, quero indicar 3 testemunhas, é eu que levo elas lá, é eu que noticio, cabe a mim, né? Ela interessa a mim, então sou eu que vou levar lá para ela poder testemunhar o meu favor, ok? Isso é independente de intimação ou mediante, ou seja, se ela foi intimada ou não, ela foi citada lá no processo, fulano de tal é meu testemunho. No dia lá eu vou e levo eu mesmo. O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado na secretaria no mínimo 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Então, eu quero que a testemunha A seja ouvida naquele processo, que ela é interessante, pelo menos 5 dias antes da audiência, eu tenho que ir lá apresentar lá na secretaria que eu quero que aquela parte seja intimada, né? E que eu vou levar, eu dou notícia que eu vou levá-la também. Né? Então, esse prazo que é importante para vocês. No mínimo 5 dias antes, para dar tempo, né? De até da outra parte conhecer também e se precaver. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução, inclusive com o uso de força pública. Ou seja, é importante aquela testemunha estar lá, ela foi intimada, ela não compareceu, o juiz pode ligar para nós, para a Polícia Militar, e falar, ó, requisito, né, a força pública, que vocês vão lá e tragam a testemunha tal, a força aqui, para que ela seja ouvida, porque ela não está aqui presente. O juiz pode designar isso aí. Aí é uma condução coercitiva, ou seja, obrigatória, a pessoa tem que ir. Aí é o principal para nós, tá, pessoal? Que a gente vai entrar a partir do artigo 60. Eu pulei, então vocês viram, voltando aqui, ó, eu pulei lá do artigo 34, pulei vários artigos lá, que são menos importantes, esses que a gente leu todo para trás aí, quase tudo vai ser repetindo nos juizados especiais criminais, e outros eu pulei porque são pouca coisa, depois vocês dão uma lida lá, senão não ia dar tempo e a nossa aula já está terminando. Então, a partir do artigo 60 são os juizados especiais criminais, que eu acredito que caindo lei 9.099 vai cair a partir do artigo 60, tá bom? Então, dei uma reforçada lá. Capítulo 3, então, lá, dos juizados especiais criminais e disposições gerais. O juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, aquilo que eu já falamos lá no anterior, né? Tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. Isso é importante guardar. Menor potencial ofensivo. O que é menor potencial ofensivo? Já vamos ler, estudar daqui a pouquinho.
respeitadas as regras de conexão e continência e tal. Bom, vamos lá, o artigo 61, que é importante para nós. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos dessas leis as contravenções penais. Então, aquilo que for contravenção penal pode ir nos juizados especiais criminais da Lei 9.099. E os crimes em que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Então, se o crime tem menos de 2 anos, pode ser processado, julgado perante os juizados especiais criminais, ok? Cumulada ou não com multa. Então, independente, é pena de mais de 2 anos, com multa, constando multa ou não, o máximo é 2 anos, ela pode ser processada perante a Lei 9.099, tá bom? Isso vocês têm que saber, isso vocês têm que entender. Lei 9.099, criminal, é só para contravenção penal ou crimes com pena máxima não superior a 2 anos. Essa é a mais importante informação que vocês terão aqui da Lei 9.099, principalmente nos juizados especiais criminais, tá bom? O processo, o artigo 62. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Tem que saber também. Aqui está escrito aqui, orientar-se-á pelos critérios. Às vezes vem a pegadinha aí, coloca aí, muda essa palavra de critério, né? E coloca outra palavra ali, principalmente, me fugiu que agora, daqui a pouco eu vou lembrar. Princípios. Às vezes não está lá que está. Orientar-se-á pelos princípios da oralidade, da simplicidade, informalidade, sem problema, ok? Então é importante vocês saberem aí, ó, é oralidade, ou seja, verbal, se resolve tudo ali pro meu verbal, simplicidade, o mais simples possível, informalidade, não tem que estar toda aquela, né, burocracia do processo, economia processual e celeridade. Isso aí vocês têm que saber, isso é muito importante. Objetivando, então, né, sempre a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação da pena não privativa de liberdade. A Lei 9.099, isso aí, pessoal. Aconteceu um determinado crime, ela busca despenalizar, né? Então, ou seja, reparar o dano para a pessoa, né, o dano sofrido lá, vai pagar determinado valor por aquele dano que ela cometeu, por exemplo, crime de dano. Então, ela vai pagar por aquilo, ou então uma pena que seja não privativa de liberdade. Por isso que tem a Lei 9.099, para despenalizar o máximo possível. Competência. Para quem compete, né? O artigo 63. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Então, aonde aconteceu a infração, a contravenção penal ou crime, né, de menor potencial ofensivo, é a competência do juiz daquele local, tá bom? Os atos processuais serão públicos, como nós falamos lá atrás, né, nos juizados especiais civis, e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem a norma da organização judiciária. Então, é importante vocês saberem aí, ó, nos juizados especiais criminais, pode ter andamento processual, né, pode ter uma audiência à noite ou em qualquer dia da semana, tá bom? Independente, o objetivo é sempre agilizar. O artigo 65 fala que os atos processuais serão válidos sempre que preencher as finalidades, aí não precisa preocupar muito com isso, não. Parágrafo 1º, não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Mesma coisa que citamos lá atrás. Então, pessoal, esse ato está nulo porque né, aconteceu esse problema aqui e tal. Não, resolvemos esse problema aqui formal aqui agora, não trouxe prejuízo para ninguém, vida que segue, vão dar um andamento na ação judicial. Então, só vai se pronunciar nulidade se alguém tiver num prejuízo, tá bom? A prática dos atos processuais em outros comarcas poderá ser solicitada, a mesma coisa, né, que nós falamos, né, pode ser solicitado por qualquer meio hábil de comunicação, mesma coisa que eu falei lá, às vezes para um telefonema para outra comarca, o juiz pode já pedir um andamento, ou um motivo, ou o que for, não há necessidade de estar tendo formalismo aí, carta precatória, ou o que for. Bom, aqui já passamos também, né, sobre a questão dos atos essenciais serem escritos, já passamos também. A citação será pessoal e faciar no próprio juizado, sempre que possível por mandado ou por mandado. Fugiu aqui que houve uma quebra aqui. Mas a citação ela sempre vai ser no próprio juizado, né? O próprio juizado vai citar ali a pessoa lá. Se não tiver jeito, a pessoa estiver em outro local, vai fazer um mandado citando
numa outra cidade, aí pode ser, como eu falei, até por meio oral, por um telefonema, por um e-mail, mandando citar a pessoa em determinada cidade. Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juiz comum para adoção do procedimento previsto em lei. Então, se a pessoa ele não foi, o acusado ele cometeu aquele crime, ele não foi encontrado, então vai dar um andamento na justiça comum, ou seja, que é a mais grave, aí a pessoa, né, pode ser condenada a penas mais graves que a Lei 9.099. Artigo 67, a intimação facial por correspondência. Como falei, mesma coisa lá, né? Não há necessidade de ter formalismo, né? A própria pessoa recebe, ou como se for uma empresa também lá, o próprio encarregado da recepção lá recebe e vai passar lá para quem de interesse, tá bom? Isso aí está bem repetitivo, como que nós já falamos lá atrás. O artigo 68, vou pular ele, né? Fala da intimação ainda. Agora, o artigo 69 é importante. Essa parte aí é importante, tá bom? Porque é aquilo que a gente vive, a Polícia Militar vive isso daí constantemente, né? A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima providenciando-se as requisições dos exames periciais e necessidade. Autoridade policial. Antes entendia-se que a autoridade policial aí seria o delegado, né? O delegado, quando ele tomar o conhecimento da ocorrência. Hoje, a própria Polícia Militar, nós já celebramos aí termo circunstanciado de ocorrência, TCO, para aqueles crimes normalmente, tá bom? Às vezes, em algum local e aceita, algum juízo, em alguma comarca aceita determinada coisa, outra não. Isso aí vai de acordo com o entendimento do juiz da comarca, né, que for acordar. Mas a própria polícia, hoje, a gente já celebra aí o termo circunstanciado de ocorrência, termo circunstanciado de ocorrência. Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, foi imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante. Isso é importante. A gente está numa determinada ocorrência, essa ocorrência ela é de menor potencial ofensivo, então a gente vai lavrar o TCO. Ou seja, a gente chega para a parte lá e ela comparece, ela assume o compromisso de comparecer perante o juiz, porque não dá para a gente levar de imediato ao juiz, né? Apesar de a lei até falar disso aí, mas na prática o que acontece é o seguinte, a gente lavra o termo circunstanciado de ocorrência, a pessoa assina, assumindo o compromisso que na primeira oportunidade ela vai comparecer no juízo, então essa pessoa, se ela assinou o TCO, não cabe prisão em flagrante para ela ali, ok? Agora, se ela não quiser assinar, aí vai ser o andamento normal, vai ser conduzida para a delegacia, presa, e vai dar o andamento como se fosse uma ocorrência comum, normal. Tendo o TCO, não há necessidade de levar na delegacia, porque ela vai comparecer espontaneamente assim que ela for chamar, tá bom? E da mesma forma também não se exigirá fiança. Então, a pessoa assinou, assumiu o compromisso no TCO, não precisa pagar fiança para se ter livre, né? Porque ela já assumiu o compromisso. Agora, é importante, hein? Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência da vítima. Vocês vão ver mais à frente que nós vamos falar que violência doméstica não se... E já falamos isso, lembra que na aula passada nós falamos sobre violência doméstica? Violência doméstica não se enquadra no processamento da Lei 9.099, porque a Lei Maria da Penha ela veio para reforçar a punição. Então, ela não se enquadra. Mais à frente nós vamos ver um artigo sobre isso. Mas, às vezes, comparece lá, tem uma determinada situação que o juiz identifica ali que ali há um caso de violência doméstica. Então, ele pode, de imediato, ali até já determinar, né, como medida de segurança, o afastamento do lado daquela pessoa. Então, é importante vocês terem essa noção que o juiz pode determinar, mas o processamento, o andamento processual de crimes de violência doméstica não se enquadra na Lei 9.099, tá bom, pessoal? Aprendemos isso lá na Lei Maria da Penha, e aqui também tem um artigo logo à frente que vai abordar sobre isso. Bom, aí os artigos 70, 71 e 72 é só para vocês depois darem uma leitura, ele é bem autoexplicativo, é bem tranquilo, não vamos nos ater muito a esses casos aí não, ok? 5 para as 10, daqui a pouco a gente está terminando a aula. O artigo 73 também fala sobre a conciliação, que nós já falamos lá atrás, né? A conciliação vai ser conduzida pelo juiz ou conciliador sob a orientação do juiz. Então, o objetivo ali, né, é sempre dar um andamento e terminar com um acordo aquela situação ali, para
acabar com o processo logo ali. Então, a condução dessa conciliação vai ser sempre feita sobre o conhecimento e a orientação do juiz, tá bom? Aí vai falar sobre a composição dos danos civis, né? Na esfera civil, ela vai ser reduzida à escrita e homologada pelo juiz. Isso aí a pessoa assumiu o compromisso de pagar o prejuízo do carro. Aí vai ser, então, vou pagar de 10 vezes, 10 mensalidades, 10 cheques de R$ 1.000 que eu vou dar, ou então todo dia do meu pagamento eu vou lá dar R$ 1.000. Isso aí vai ser reduzido a termo para ter, né, depois ter uma comprovação de que aquele acordo foi entre as partes e que foi homologado pelo juiz. Então, os acordos na esfera civil para reparação de danos, eles são reduzidos a termo, tá bom? Não fica só de boca, não. O artigo 75, também tranquilo, vocês dão a lida lá, fala sobre a composição dos danos. O artigo 80 fala que nenhum ato será adiado, né, determinando o juiz quando imprescindível a condução coercitiva de quem deva comparecer. É aquilo que nós falamos, o objetivo é dar celeridade, ser o mais rápido possível. Aí a pessoa não vai, né, uma testemunha não vai. Então, o juiz de imediato já pode mandar a condução coercitiva dela para dar andamento e resolver aquela pendência ali o mais rápido possível para se resolver para se dar, né, a conciliação ou a solução ou a sentença do caso o mais rápido possível. O artigo 88 fala que, além das hipóteses do Código Penal de legislação especial, dependerá de representação, ação penal. Isso aí ações aí que forem os crimes aí de menor potencial ofensivo, que tiver lesão corporal leve e lesão culposa, eles dependem de representação, ou seja, então a pessoa está na delegacia, ela tem que representar contra aquela situação, né? Contra o caso aí da lesão corporal, porque a ação penal que requer, ela não é pública e incondicionada, ela é mediante a representação. Vocês já aprenderam isso aí, com certeza, né, no direito constitucional, no direito penal, tenho certeza que vocês já estão expert nessa questão aí de representação. Aí, bom, coloquei nessa última tela aí, pessoal, é aquilo que é o mais importante que vocês têm que saber, tá bom? O artigo 90. As disposições dessa lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Nós estamos fazendo prova para a polícia militar. Então, isso aí pode cair, né? Então, na polícia militar, nos órgãos militares, na justiça militar, quer seja estadual, federal, não se aplica a lei 9.099, tá bom? Por quê? Por que isso aí? Às vezes é um crime menor por coisa boba que cometeu o militar ali e tal. Não, os militares são baseados, né? A base é a hierarquia e a disciplina. Então, ela não pode ser enfraquecida. Então, qualquer crime, que mesmo que seja menor potencial ofensivo, ele não pode ser menosprezado na justiça militar, porque nós trabalhamos com a justiça e disciplina, hierarquia e disciplina. Então, por isso que no âmbito da lei 9.099 não se aplica na justiça militar. Isso vocês têm que saber. Bom, observações importantes que eu coloquei aí para a gente partir para o encerramento das aulas. São exemplos de infração de menor potencial ofensivo. A lesão corporal leve, vejam bem, lesão corporal leve, lesão corporal grave ou gravíssima, não cabe no juizados especiais criminais, não cabe na lei 9.099. Então, só lesão corporal leve, né, um tapa na pessoa ali, que não ocasionou só uma marca ali, enfim. A lesão corporal culposa, né, é questão principalmente de acidente de trânsito, às vezes, né, não tinha o dolo, você já sabe aí, né, o que é lesão corporal culposa, quando não tem dolo, né? A omissão de socorro, injúria, ameaça, desobediência, entre outros. São muitos, coloquei que a lista é grande aí, né? Porque tem vários delitos aí de menor potencial ofensivo, principalmente aí as contravenções penais, são muitos. Basta vocês saberem, então, se é contravenção penal, cai na lei 9.099, ou então com pena máxima até 2 anos, tá bom? De acordo com o artigo 41 da lei Maria da Penha, que nós já tratamos lá, e aí eu falei para vocês que mais à frente a gente ia falar, lá no artigo 41 da lei 11.340, que é a lei da Maria da Penha, prevê que os crimes cometidos com violência doméstica ou familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não se aplica a lei 9.099. Então, isso é importante. Vejam bem, pessoal, agosto, nós estamos exatamente hoje ou amanhã, hoje é dia 6, amanhã completa-se dia 7, completa-se 15 anos da Lei Maria da Penha. No mês de agosto,
mês da prova, 15 anos, vejam bem, tem tudo para cair uma questãozinha sobre violência doméstica. E a Lei 9.099 é muito atinente a nós, principalmente quando se fala de juizados criminais, né, juizados especiais criminais. Então, é importante vocês guardarem essas questões. Lei Maria da Penha não cai na Lei 9.099. Infração não cai no âmbito da Justiça Militar, Lei 9.099, ok? Embaixo eu coloquei de novo, não se aplicam também 9.099 aos crimes militares. Onde está previsto isso? No artigo 90A, está em cima aí que eu citei para vocês. Ok, pessoal? Bom, fechamos aqui, são 10 horas. Vou interromper aqui o compartilhamento. Qualquer dúvida depois que vocês tiverem, passem para nós aí ou anotem. Como eu falei, para a semana que vem a gente vai fazer uma explanação, né? Num aulão, e é onde a gente vai estar tirando dúvidas aí para vocês aí, de forma ampla e restrita, tá bom? Sobre todas as questões, aquilo que vocês tenham dúvida. Aí nós vamos mandar em um Google Docs, vocês vão preencher, e aí a gente já vai estar sabendo, nós já vamos estar com as respostas já todas formatadas, para que a gente não perca tempo, tá bom? Estamos chegando, reta final, metam bronca, Lei 9.099, é importante vocês darem uma lida nela toda, entra no Google, baixa aí, eu vou disponibilizar esses slides para vocês, com os principais tópicos que nós falamos, mas é importante vocês deem uma leitura nela como um todo. Ela é fácil de ler, não tem muita dificuldade não, tá bom? E o mais, desejo então vocês aí bom final de semana, estudem, metam bronca, façam muitos exercícios, semana que vem vai ser uma semana puxada, tá bom? Vai ser uma semana aí bem apertada para nós, nós vamos ter simulado durante o dia, deu para fazer bem, não deu, faz depois, vamos ter aula à noite, vamos ter o simuladão, vai ser bem apertado para nós, porque nós estamos chegando na reta final, e a ideia agora é fazer vocês ter o máximo de contato possível com exercícios, tá bom? E eu vou disponibilizar depois um material para vocês aí com muitas questões, para vocês darem uma olhada nessa última semana aí, um banco de dados com muitas questões, para vocês fazerem o máximo possível. A hora agora é essa aí, questão, estudar e muitas questões aí para vocês aprenderem. Ok, pessoal? Hoje aí, estou vendo aqui se teve alguma pergunta aqui, parece que não. Depois a gente pode pegar alguma dúvida e passar para vocês. Mas a Lei 9.099, a gente tinha que fechar ela hoje, por isso que eu dei uma acelerada hoje, para ajudar o Tenente Pacheco nas leis extravagantes. Agora parece que faltam só duas, né? Acho que a próxima aula aí deve dar sobre o estatuto para você, da criança e do adolescente. E aí a gente fechar semana que vem com todas as matérias previstas no edital, a gente cumpre. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus. Boa noite a todos para vocês. Qualquer coisa precisando, estamos à disposição. E fiquem aí com a minha cordial continência de boa noite. Grande abraço.